mais uma vez reunidos para o Podblé, o podcast do Candomblé. Sempre agradecendo os parceiros que fazem possível esse projeto ser realizado e continuar, e vamos continuar aí durante muito tempo. Aí vamos lembrar sempre dos parceiros que fazem isso possível. A Unira, dos Pés à Cabeça. Antigamente o pessoal falava Unira Calçados, hoje já não mais, a Unira já transcendeu, hoje a Unira já tem cerveja, hoje a Unira já tem gin, então já transcendeu, realmente dos pés à cabeça e foi além. A gente tem a loja Ilhaxé, que é do nosso amigo Fernando, a Pilão de Ouro, que é do nosso parceiro Samuel, a São Jorge de Itaquera da Bruna e a Doutor José Pelintra, do nosso querido Eduardo. E seguimos hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente se conhece há muitos anos, uma pessoa que tem uma grande história dentro do Candomblé, e hoje minha irmã de santo, mãe Bárbara e a Bárbara de Oiá, seja bem-vinda, se apresente. Apesar de que eu costumo dizer aqui que os nossos parceiros chegam, eu sempre digo, gente, nós já passamos da época de dar currículo, mas algumas pessoas precisam saber quem a gente é, de uma forma ou de outra. Diga aí, minha irmã, seja bem-vinda. Ai, Axé, é um prazer estar aqui, você sabe que você é muito querido, né? Axé. Gratidão a todos os parceiros e por terem cogitado de me trazer aqui para falar, é uma honra imensa e ainda de falar de um tema, né, tão delicado e maravilhoso como vamos hoje. Pois é. Quero aqui, para iniciar, tomar sua bênção. É uma honra. Sempre a bênção. Axé, Mãe Oiá, sempre na sua vida. Axé. Lhe encantando e lhe protegendo sempre, viu? Mana, a gente começou falando, o pessoal já fica curioso, né? Porque a gente falou sobre um tema polêmico e o nosso público adora polêmica. Então vamos começar contando um pouquinho da sua história. Você se iniciou, conheceu o Candomblé, conta um pouquinho pra gente, até a gente chegar aonde a gente vai dar início no nosso assunto polêmico. Tá, ok. Bom, meu nome é Bárbara Cristina, né? Bárbara Cristina Pereira. Eu sou filha de Elza Pereira, que era filha de Zulmira Pereira. Somos três mulheres de orixá, três mulheres com uma descendência de orixá, né? Eu, quando criança, eu nasci com asma, tenho asma até hoje, faço tratamento fortíssimo para asma. E quando criança eu tinha muitas crises de asma, né? E eu perdia muito fôlego. E quando não, eu começava a chorar do nada, né? E minha avó, que era mãe de santo, era de Iemanjá, Zulmira de Iemanjá. Iemanjá um dia virou e falou que era para me iniciar. Isso eu tinha 7 anos de idade. Só que eu tinha medo do santo, morria de medo de tudo que era de candomblé. Quando eu via qualquer coisa de candomblé, eu começava a tremer, meu corpo sacudia, sacudia, sacudia. E eu começava a gritar. Certa vez, minha avó, para eu perder o medo do orixá, me levou na casa do Baraleci, lá perto da Vila Nancy, em Guaianazes e tal. E, de repente, um homem virou de Oxumaré. Naquela época o piso era encerado de vermelhão. Uhum. Aí o homem virou de Oxumaré com aquela roupa branquinha. Quando ele rastejou no chão, que ele virou, ele estava todo vermelho. Para mim era sangue. Eu, aos 9 anos de idade, comecei a gritar desesperada. Acabei com o candomblé, tiveram que parar, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí eu fui retirada do candomblé. Minha avó me levou embora. E eu tinha esse medo. E eu sonhava com uma mulher, que eu sou muito devota de Iemanjá, que essa mulher vinha de azul, e sempre 3, 4 horas da manhã, essa mulher aparecia na parede do meu quarto, e ela me pegava e ela queria me levar para dentro do oceano. Acho que por isso que Iemanjá mandou me iniciar de orixá. E aí, minha mãe era Elza, e ela era iniciada de Oxalufã, por seu Joaquim, Omim de Omim, a benção. Eu fiz santo nessa família, né? Que eu sou filha de Dedé do Oxóssi, que era filho do seu Joaquim. Mas minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Eu fui criada pela minha avó, né? E aí, desde muito pequena, fiz o santo com 12 anos e meio. Hoje eu tenho 44.
Fiz o santo com 2 anos, com 12 anos e meio. Fiz o santo, me apaixonei pelo santo, porque eu não gostava do santo. Acho que o mais difícil dentro do candomblé foi quando me deram uma galinha para despenar, que eu fui tirar a peninha da galinha. Aí foi onde quebrou o meu tabu com o candomblé e eu passei a me apaixonar. Fui conhecendo os orixás, as cantigas, as danças, as roupas. E aí passou um tempo, era para eu ter sido Iaque da minha avó. Ter tomado o cargo para ser herdeira do axé dela, né? Mas uma irmã de santo minha, do Xumaré, virou do Xumaré, o Xumaré me pegou e falou que eu seria a Iaque da casa dele. E aí eu tomei posto com 3 anos de santo, de Iaque. Essa minha irmã, ela tinha ataque epilético. Então ela não manuseava muitas coisas durante muito tempo, como tesoura, navalha, Sim. panela, ela não cozinhava. Cada café que a gente servia para ela tomar, a gente tinha que ficar do lado, porque se ela tivesse um ataque, uma crise, porque ela chegou a ter derrame, né? Uhum. Se ela tivesse um ataque, aquela crise mesmo, ela jogaria esse café nela e bateria nela com a própria xícara. Ela no rosto tinha a marca das bolinhas do ferro de passar roupa, porque se ela pegasse no ferro tinha crise, aí botava no rosto. Ela não pegava ônibus, porque uma vez ela grudou no pescoço do cobrador, tendo uma crise. Ela queria pegar no ferro, não conseguiu, pegou no pescoço do cobrador e as unhas dela arrancaram um pedaço do... Meu Deus. Então foi muito difícil, e aí o Xumaré pegou e falou, você vai ser a Iaque aqui em casa. E aí eu fui Iaque dessa casa durante 17 anos. Lá perto do Robru, ali no Jardim Moreno, do lado de Teovina. Assim que eu entrei no orixá. Meu Deus! Muita história. E eu me lembro do seu Joaquim de Guaianazes, como era conhecido. Eu sou nascido e criado na Zona Leste. Foi o primeiro candomblé que eu tive acesso na minha vida, foi do seu Joaquim. Fora dos candomblés de Angola, que na nossa época era muito mais comum os candomblés de Angola, em São Paulo. Então o primeiro candomblé que eu vim ter contato, que já tocava com varinha, foi o candomblé do seu Joaquim. E assim a gente segue, mas aí você falou você falou de Baraleci, já são pessoas que eu me lembro, que a gente é mais ou menos da mesma época, então eu termino me lembrando, né? Você conheceu a afinada Veridiana de Oxum? Me lembro muito. Tinha Dona Maria Cambotinha, Dona Maria do Oxalá, Finado Samoa. Finado Samoa de Ançã, Maria Amélia de Oxum, de Guaianazes. Me lembro, eu sou dessa época. É muita gente, se for falar, é muita história. Muito, muito. Se a gente for começar a lembrar, Samoa foi uma pessoa muito, muito importante. Inclusive, Samoa é uma das pessoas que eu me lembro dentro desse contexto que a gente veio para conversar hoje, né? A gente quer falar sobre transexualidade, hoje transgeneralidade, e essa seara são nichos onde os leques se abrem. Sim. Né? Os leques se abrem, mas como começa essa coisa na sua história? Se identificar, como começou? Como que a gente começa a falar sobre isso? Eu fui uma criança trans, né? Hoje o termo usado para denominar uma pessoa que sofre da disforia de gênero é trans. E aí nós temos aí as diferenças entre trans, que são as trans que operam, e as trans que não operam. Né? Sim. As que operam não operam porque querem. É porque há uma necessidade de... e se não opera acontece o quê? Podem se matar, se mutilar, viver em depressão. Aliás, né? nós temos muitos casos que falam sobre isso. Hoje a palavra disforia está meio que na moda, junto com a situação do trans em si. Mas é uma questão muito grave, muito séria, que vem do início dos tempos. Isso. É muito antiga a disforia, mas a transexualidade é nova. Uhum. A disforia é antiga, mas a transexualidade, esse termo, usar, as pessoas não sabem muito bem como empregar esse termo, e quem realmente é trans, quem não é trans, fica essa... não, vamos ver se é realmente, né? Tem essa questão de você precisa provar, né? Exatamente, quando a coisa
parece que se simplifica, vem alguém e complica. Isso. Porque é tão complexo você ter que se descobrir, se assumir o tal do sair do armário, aí a pessoa tem que sair do armário meia dúzia de vezes, e quando não é o suficiente, que alguém diz que ela não é isso ou aquilo o suficiente, ela ainda tem que provar. A pessoa ia precisar de mais ou menos uma meia dúzia de vida para poder se livrar dos traumas desse processo. E o pior é que você coloca a pessoa num padrão, numa caixinha, né? Pra você ser, você tem que ser assim, ser assado, ser cozida, ser fritada. E se você não for extremamente, no caso do feminino, né? Se você não for extremamente mulher, você tá reprovada e excluída, você não pode entrar ali. É isso. E não é assim. Nós temos mulheres aí, recentemente eu passei no ginecologista e de vez em quando a gente faz uns testes, né, para saber a funcionabilidade do seu órgão genital, se tá indo tudo bem, né. E eu passei no ginecologista e eu continuo com a mesma sensibilidade de quando eu fiz minha cirurgia há 12 anos atrás, né? Uhum. E aí o ginecologista falou assim pra mim, nossa, mas você é tão bem resolvida com você, né? E eu costumo dizer pra ele que não é a minha vagina que me faz quem eu sou. Sim. Eu sou uma pessoa que tem uma vagina. Assim como qualquer mulher. Acabou. É só um detalhe. É só um detalhe. Agora, o restante do processo todo é que é o grande X da questão. Porque todo o processo está acondicionado ao que as pessoas compreendem, ao que as pessoas veem e ao que elas julgam que está certo ou está errado. Né? Eu fui uma criança trans. Fui uma criança que nasci biologicamente ao sexo masculino. Né? E não me identifiquei com aquele gênero, enquanto todo mundo falava, olha, menino tem que falar com a voz mais grossa, você não pode falar assim, não pode sentar para cruzar as pernas, você tem que ser homem, tem que gostar de futebol. Ai, homem não deixa a unha crescer, homem não tem cabelo grande. Homem não chora. Homem não chora, Jesus. né? São essas questões que a sociedade impõe como sendo o padrão Sim. aceito para que você seja aceito, né? É o padrão aceito para que você seja aceito. Sim. Às vezes você pode cumprir este padrão e não ser aceito. Porque quantos homossexuais jogam futebol? Quantos homossexuais não têm unha grande? Né? Mas eles são aceitos. Pois né? Tem outro tipo de preconceito, né? E aí eu fui uma criança trans que eu era contra tudo isso. Minha primeira escola foi uma creche, onde era uma creche católica. Então as freiras ficavam com as meninas e os padres ficavam com os meninos. E os meninos tinham que usar o terninho com gravata e as meninas a sainha preguiadinha. No primeiro dia, quando me apresentaram o terno, eu tinha uma visão de que aquilo era masculino e que eu não queria usar aquele terno. Eu tinha 4 anos de idade. Mas o que me encantou era o sapato, que era social, então ele tinha um salto e ele fazia o mesmo barulho do toque-toque do salto alto da minha mãe. Então eu falei, eu vou por causa do salto, porque eu dei muito trabalho para minha família. Quando cheguei na creche, aí eu descobri que as meninas tinham sainha preguiadinha. Aí eu fiquei doida. Acabou o terno. Não quis o terno, joguei o sapato na freira. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. E as meninas falavam, deixa ela vir brincar aqui. Não, mas não pode porque ela não é ela. Acho que eu fiquei uns 3 meses nessa chácara, porque me massacraram muito, os padres, as freiras, todo mundo, né? E aí eu fui para uma outra escolinha, onde minha mãe foi lá, olha, mas ela é mais delicada. Saúde, firma o ponto. Firma a cabeça. E aí a minha mãe explicou que eu era mais delicada, tal, e não tinha essa questão desse uniforme, aí já era um moletom, o mesmo moletom era para meninas e meninos, era algo que... O que já é unissex facilita um pouco. O que me facilitava a vida, não gostava. Queria um colanzinho, mas não tinha pra mim naquela época. Então eu fui uma criança trans com desejos, essas cores não me pertencem, eu não como nesse prato, porque esse prato é azul. Não uso esse tipo de calçado, meu cabelo tem que deixar crescer, quando cortava o meu cabelo. Porque as pessoas não entendem que da mesma forma que elas colocavam um padrão,
a criança, enquanto trans, terminava fazendo um reflexo e o reverso disso. Então, Isso é obrigatório para o menino e eu não quero nada disso. Eu acho que a própria natureza falando com o que é a realidade daquele indivíduo, né? Ninguém disse para mim que o azul era do menino. Mas eu me identificava com o que as mulheres faziam. Sim. Então eu tinha minhas primas, elas tinham prato rosa, eu queria rosa. Eu tinha meus primos, eles tinham azul, mas eu tinha aversão a eles. E eu me portava como uma menina. Ah, não pode me abraçar porque menino não abraça a menina. Ah, eu sento de perninha fechada, eu não abro a perna porque sou menininha. Porque eram os conceitos sociais que se passavam para as mulheres. E com aquilo eu fui afirmando cada vez mais a minha identidade. Quando eu completei 13 anos, eu tive uma disfunção hormonal muito grande, isso um reflexo do meu organismo, e inflamou a glândula mamária do meu peito. 13 anos. 13 anos. Já iniciada. Já iniciada. Inflamou a glândula mamária do meu peito e começou a sair um pus. Eu estava na aula e aquilo saía e fedia. Aí mostrei pra minha avó, que minha mãe já era falecida, ela faleceu quando eu tinha 4 anos, e vovó me levou para o pediatra ainda. Passei no médico, o médico mandou fazer um monte de exames e falou, olha, você precisa procurar um especialista porque isso é psicológico. Não há problema algum. A não ser que ela tem muito hormônio feminino. Né? Naquela época não era ela, era ele ainda. Tem muito hormônio feminino, mas a gente acha que isso é psicológico. A gente já viu casos que... Resolve o psicológico e vamos reposição hormonal e resolve. Mas minha avó nunca conseguiu um psicólogo, né? E eu falava que eu era garota, só tinha medo daquele pus que saía do meu peito. E não tinha um especialista também naquela época. Não tinha. Mas ele indicou, já naquela época já se faziam estudos sobre... Hoje até tem, né? Então, mas naquela época também tinha, no próprio Hospital das Clínicas. E eles queriam crianças para estudar, mas a minha família nunca ia me levar, nem aceitavam isso, e eu não era vista como pertencente ao gênero feminino. Qualquer criança que saia do padrão, isso ainda hoje, se nasceu biologicamente ao sexo masculino, né? Acho que a questão não é nem que o biológico. Foi imposto. O médico, quando ele tira a criança de dentro da mamãe, que muitas vezes é ele que tira, não é a criança que sai, ele olha o genital e fala, é menino ou é menina. Ele já define ali. Ele só não define o caráter e nem se aquela criança vai realmente se identificar. E também ele não fez nenhum tipo de exame para saber se essa criança é intersexo. Porque ainda tem isso, que são os hermafroditas. Sim. Né? Às vezes tem o genital feminino tá para dentro, o masculino tá para fora. São homens que têm pênis, mas têm útero para dentro. E assim consecutivamente. Muitos não têm essa ambiguidade. É apenas fisiológico, né? Sim. Enfim, mas eles também não fazem nenhum tipo de teste naquela criança, só a partir de ver a genitália já diz, é menino ou é menina, né? E isso não define o caráter, não define mas eles personalidade. Enfim. Eles designam, mas não define a personalidade. E aí eu fui uma criança, eu já tinha esses estudos nas clínicas, mas eu fui uma criança muito assim. Quando eu completei 14 anos, eu não conseguia mais viver como menino. Né? E eu sou uma mulher preta, nasci numa família de pretos e pretas, né? E a minha avó falava assim pra gente, olha, a gente tem que ir pra igreja, tem que batizar na igreja, porque senão aqui no bairro as pessoas não vão gostar da gente, não vão aceitar a gente na venda, então a gente todo domingo tinha que ir pra missa, tinha que frequentar a igreja tal. E tinha que fazer o catecismo. Aí eu fui fazer o catecismo, obrigada. E aí, como eu já era quase uma menina... E isso era uma imposição social medonha, porque eu me lembro que nessa época, todo mundo que fazia santo, a gente ia de quelê pra igreja bater pau e tomar a bênção do padre. Sim. Mas São Paulo, mais uma vez, chegando atrasado nas informações, né? Porque as pessoas tinham que entender que isso é uma identidade política. Sim. Você ser de qualquer outra crença, estar atrelada ao catolicismo para aquela época era político, né? Por exemplo, o meu corpo, sendo um corpo trans, estando dentro de uma igreja, isso era política. Olha, na igreja não entra trans. Mas a Bárbara estava lá. Eu fui batizada, eu fui crismada, até meus 22 anos eu participei da igreja, tudo. Tive um problema com a igreja, aí não fui mais.
Mas até meus 22 anos eu ia à igreja e o padre nunca fez distinção da minha pessoa, mesmo sabendo que eu era uma mulher redesignada. Aham. Né? Enfim, então eu fui uma criança, aí fui pra igreja, um belo dia o padre estava fazendo o sermão dele lá, né? E aí ele fez um sermão pra mim dizendo que... Pra mim não, é que ele só olhava pra mim, né? Aí você sabe que é pra você, né? Sim. É que nem preconceito. Espero que a gente fale um pouquinho mais à frente, mas preconceito tem aquela síndrome do cotovelo, né? Sim. Hoje ninguém olha pra você e fala, eu não gosto de você porque você é isso. As pessoas ficam, olha lá, aquela dali, você não sabe Nossa se ela mija pra Senhora. frente, se ela mija pra trás. Que coisa do né? demônio. Mas fica ali no cotovelo. E aí o padre fez um grande discurso lá, dizendo, olha, você que nasceu menino e tem desejos, né, de se tornar mulher, você vai arder no fogo do inferno, você não vai entrar no reino do céu. E fazia aqueles sermãos assim. Aí um dia eu cheguei em casa, chorei. Eu ainda não tinha 14 anos completos. E eu chorei muito, rezei um Pai Nosso e falei assim, gente, eu tô ficando confusa, não aguento mais. A igreja diz que o orixá é do demônio. Né? O orixá diz que não existe trans. Né? Eu não posso estar na igreja, eu não posso estar no orixá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar tudo pra casa do chapéu pra não falar um palavrão, né? E não quero mais saber. Quando eu morrer, quando eu sair dessa vida, eu vou chegar lá em cima e vou querer sentar com esse Deus. Porque por que ele me fez? Né? Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. E quero perguntar pra Inhaçã por que é que ela tomou meu corpo? Porque se me esse escolheu. corpo não pode existir. É isso aí. Né? O meu corpo veio com defeito e eu não posso conviver com ele. Se eu ficar do jeito que estou, acho que eu me mato. Eu nunca usei uma roupa masculina na vida. Eu fui uma criança trans, eu sempre fui uma menina. Aos 15 anos, minha família já chamava de Bárbara, mas não foi porque eles chegaram a essa consciência. Foi porque eu acabei com a vida deles. Eu dei Você se muito impôs. trabalho. Não foi nem imposição. A cada situação... Não, você se impôs de uma forma natural. Você Sim. foi quem você era. Eu nunca cheguei pra falar assim, vocês têm que me aceitar. Eu só fui menina. Então, por exemplo, chegava na física, eu estava fazendo aula com as meninas, porque eu não tinha outra aula pra fazer. Sim. Jamais que eu ia tirar uma blusa e ficar com os meninos sem camisa. Nunca que isso ia acontecer. E os professores, gente, não tem o que fazer. E era tão natural. É isso que tem que acontecer. E aí a minha família às vezes era chamada, olha, não tá dando certo. Ela não vai fazer futebol. Nós vamos ter que dar uma nota para ela como se ela fosse uma garota comum que estivesse fazendo física na parte feminina. E aí a minha família, ela foi sendo obrigada a aceitar. Foi sendo absolvida. Foi sendo absolvida, mas eles não queriam. Minha família fez um piquete, Sim. tudo que podia, só faltou o quê? Os homens na antiguidade tinham o costume de pegar os seus filhos, né, os seus adolescentes e levar para pegar a mulher à força, né, até para testar a masculinidade. Que coisa. Meu Faltou Deus. isso, ou eu matava a garota, ou eu matava quem me levasse, né, porque eu não tinha pai, não tinha mãe. Ou ia sentado dentro do quarto. E ia falar, ai amiga, precisava depilar isso aí, viu, tá? E tá babatimão, ajuda, né, a melhorar, assim. Tá repreendido. Porque, enfim. Então eu fui uma criança trans, acho que foi mais ou menos assim que aconteceu tudo isso, né? Então, e aí a gente passa por tudo isso e de repente você chegou dentro do Candomblé, você chegou dentro chegou na sua vida e você chegou também na vida dela. Sim. Um grande ícone do Candomblé, Mãe Sônia do Efon, que é uma pessoa reconhecida a título nacional e uma das primeiras pessoas dentro do Candomblé de firmar essa identidade de trans. Dessa coisa da redesignação, né, da cirurgia e tudo, mas ela firmou-se politicamente dentro do Candomblé até o ponto de ser respeitada como tal. Sim. E como vocês chegaram uma na vida da outra? Então, né, como é que eu cheguei? Deixa eu ver, eu tava na minha família, tava muito bem, muito feliz, eu sou filha de pai Dedé, a bênção, se ele ouvir, se pode, né?
Estava muito bem na nossa família, tal, 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 tal. Só que meu pai, ele não deu continuidade às obrigações dele, né? E eu precisava dar de continuidade à minha. Seguir com a vida. Seguir com a vida. Então, foi inevitável ter que sair. Só que para sair da mão dele, a gente saiu, tal, eu fiquei sem mãe de santo. Foi um espaço de uns 6 meses. E eu precisava tomar a obrigação de 14 anos, né? Meu pai ainda não tinha arriado a dele, já com 20 e poucos anos ele não tinha feito. E aí aquela pressão da sociedade, como é que você vai tomar 14 anos? Seu pai não tomou, né? Tinha aquelas coisas assim. Aí eu falei, papai, eu vou ter que seguir, a amizade fica a mesma, né? E seguir. E aí, só que eu sofri muito dentro do candomblé com as identidades masculinas, né? Todas as identidades masculinas, elas foram muito opressoras na minha vida. Uhum. As mulheres não, eu não tenho muito o que falar, não tive problema com as mulheres, muito pelo contrário, elas sempre me acolheram e eu não sei se elas enxergavam essa feminilidade em mim, por isso eu passava tão normal, tão desapercebida, vamos dizer assim. Em alguns momentos elas eram incisivas, mas outros era assim, era desapercebida mesmo. Mas então, como eu sofri muito com as identidades masculinas, e meu pai era um pai muito rígido, né? Ele era muito severo com muitas coisas, não com a questão da transexualidade, mas com muitas outras coisas. Tive problemas com a transexualidade com ele não aceitava, a minha transição. De 13 anos até 15 anos, que foi onde eu falei, olha, eu sou Bárbara, vou viver como Bárbara, as pessoas precisam entender que eu sou esta pessoa, né? Não sou aquela pessoa do passado, eu sempre brinco que meu irmão gêmeo morreu, né? A gente teve que enterrar meu irmão gêmeo, graças a Deus que ele foi embora, que ele me dava uma dor de cabeça, enfim. E aí, meu pai, do meio pro fim, quando eu tava inteirando ali meus 10 anos, aí ele começou. Ai, não, porque as pessoas não aceitam. Mas eu usei baiana a vida inteira. Eu fui mulher a vida inteira. Eu fui bárbara a vida inteira. Com 10 anos não dá pra aceitar, mas enfim. Então eu falei, eu quero uma mulher pra botar a mão na minha cabeça. Eu não quero mais homem, né? E aí, como tudo na minha vida, inclusive a redesignação, eu ajoelhei no pé de Inhaçã e falei, minha mãe Inhaçã, tá nas suas mãos. A senhora que vai ser filha de santo dela, né? Se eu viro no santo, a pessoa faz o que quer com você, né? Então você não manda nada, né? Então a senhora escolha aí bem escolhido, mas seja breve, não demore, tá? Porque eu não quero ficar sem mãe de santo, né? E aí eu peguei um dia, tem a Mônica de Inhaçã, minha irmã, um beijo, um cheiro no coração, a benção a mais velha. E Mônica, ela ia muito em casa, nós éramos vizinhas, né? E um dia ela foi em casa, nós fomos assistir um documentário de alguma coisa, terminou, ela foi embora. Eu fui assistir uma espécie de comando da madrugada, negócio de jornalismo, e aí apareceu uma mulher casando um casal de lésbicas. E aí a reportagem era, olha, as religiões dão bênção para pessoas que são do mesmo sexo, né? O amor não tem distinção aos olhos de Deus, tal. E aí falam com a mãe Sônia, mas amor não tem sexo, né? É amor. Eu tô aqui dando bênção pro amor. Não tô, quem elas são, o que elas fazem. Eu falei, que maravilha, que mulher pra frente. E tentei com a emissora pegar o número de telefone da mãe Sônia e não consegui. Essa mesma Mônica, conversei com ela não entendeu quem era e que era a mãe Sônia que tinha iniciado ela. E ela me convidou para ir num candomblé, eu fui e vi a mãe Sônia. Quando eu vi, eu falei, a mulher da TV. E tudo isso no espaço de 6 meses. E eu vi, e ela já entrou. Quando ela entrou, eu fiquei muito encantada pelo carinho que as pessoas falavam com ela. Todo mundo batia a cabeça pra ela no quintal. E eu falei, gente, que coisa magnífica, né? Aí ela me cumprimentou, eu cumprimentei. Aí ela, montar fila, nós estamos atrasadas, aquela coisa toda. E ela já entrou e já falou e já cantou o xirê. E eu fiquei apaixonada, era algo mais forte do que eu. E comentei com as pessoas. E peguei o número de telefone dela e ela me falou a seguinte frase. Por que você quer jogar comigo? Eu falei assim, porque eu saí do meu axé, né? Tô sem pai de santo. E eu gostaria de saber se a senhora pode dar minha obrigação, mas para isso eu queria te conhecer. Aí ela falou, mas por que comigo? Aí eu falei, porque, não sei, eu vi a senhora faz as coisas tão bonitinho pro santo. Ela, bonitinho?
Não, eu acho que eu não encontrei a palavra, mãe Sônia. Ela, olha, vou te convidar para tomar um café comigo, pode ser? Aí eu falei, claro, marquei o dia e fui. Quando cheguei lá, um filho de santo me atendeu e mandou chamar ela, ó, e eu ouvi ele falar, olha, tem uma moça, ela tá cheia dos anéis, cheia da pulseira, ela é muito perua. Aí eu dei risada no barracão, né, que eu dei muita risada. Aí ela desceu a escadinha, olhou assim pelo buraquinho, ah, é a menina de Inhaçã que eu conheci, tá atrás de obrigação essa daí. E eu ouvi. Ela subiu, ela desceu, aí já montada de banho de santo, tudo tal. Olá, boa tarde, não sei o que, vamos tomar um café. Ela me perguntou por que eu saí da casa do meu pai, eu expliquei. Aí ela falou assim, quantos anos você tem, que obrigação você tem? Eu falei, tal, 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 tal. Ela, você toca? Eu falei, sou que querer, né? Toco a casa, sou boa, assim, assim, assado. Ela, que lindo, que maravilha. Já tomou 7 anos, então, né? Tomou 7 anos de que querer? Eu falei, não, eu recebi Baxé, sou Lorixá, né? Aí ela, ah, não, então tá bom. Vem jogar. Aí jogamos, ela falou as coisas e ela falou o que era mais importante, assim, eu tenho 2 articulações mecânicas. E ela, no jogo, ela virou e falou assim, você vai ter um problema nas pernas, muito sério. Eu falei, ah, já descobri um problema, parece que eu tenho que fazer uma cirurgia. Ela, mas isso vai te dar tanto problema. E foi dito e feito. Foi uma odisseia na minha vida. Me apaixonei, viramos amigas. Eu ia para os candomblés dela, ela me chamava também para participar da vida particular dela. E eu não sabia que ela era trans. Até então não sabia. Até então não sabia. Para mim, ela era uma mulher comum, que ela não tinha traços nem indícios, e eu não vivia essa... A questão da passabilidade, nós vamos da chegar nisso. Passabilidade. E também acho que um pouco, quando você ama a pessoa, você não vê defeito, você não vê Sim. nada. Se falasse assim, olha, a Sônia é lésbica, eu não ia ver. Porque, sabe, não consigo. Eu não conseguia. Nem me interessa. E nem me interessava, né? Aí um dia eu tava no portão dela, conversando com os irmãos, e os irmãos, ah, mas ela é isso, ela é aquilo outro. Eu, como que é? O quê? Ah, mana, você não sabe. Para. Olha, isso, eu não acredito. Os próprios irmãos de santo. E eu fiquei com aquilo pra mim. Ela nunca falou sobre a minha identidade de gênero, nunca me fez perguntas, né? E eu também nunca tinha nem imaginado sobre ela, mas ela sabia sobre mim, que ela foi buscar informações para poder dar minha obrigação. E aí eu fiquei sabendo disso. Nós viemos falar sobre transexualidade 2 anos depois, porque ela tinha ido num candomblé e alguém a distratou com alguma coisa na hora de comer. E ela me contou que as pessoas chamavam ela por um nome pejorativo. Sim. Né? E aí aquilo ficou dentro de mim, porque eu já tinha ouvido, mas não sabia que era ela. Aí que você ligou o nome à pessoa. Aí que eu liguei o nome à pessoa, eu falei, meu Deus, o mundo do candomblé tá tudo interligado, né? Mas enfim, aí saí da casa dela com aquilo na cabeça. E um ogã meu foi fazer um candomblé num determinado lugar. E um babalorixá, meu amigo, que me adora, já cansou de pedir pra eu botar baiana pra ele, levar minhas meninas e tal, pra dançar na roda dele e tal. E estava acabando com a minha mãe, com o nome da minha mãe. Aí meu filho chegou em casa, mãe, ai, a mãe Sônia é trans, né? E ele, um homem cisgênero, hétero, nem entende nada. É mais fácil entender a homossexualidade, né? Do Sim. que a transexualidade. E a cisgeneridade tem preguiça de estudar, né? Ninguém... E quando é cisgênero branco... Piora mais meu ainda. Meu Deus do céu. E aí ele começou a falar... É coisa que as pessoas não falam sobre isso, né? O privilégio cega. O privilégio cega. E pior, te deixa uma pessoa acomodada. Sim. Né? Porque, os negros lutaram lá atrás, eu não tenho mais nada a ver com isso. Já lutaram lá. O que sobrou pra mim, eu vou viver. Eu postei no Facebook esses dias que hoje o nosso navio negreiro é o trem. Se você olhar os trens lotados é a mesma coisa, levando ali os escravos. Pois é. Né? Porque a distribuição de renda no nosso país ela é precária, totalmente desigual. Né? É como que uma pessoa que ganha 10 mil por mês paga o mesmo valor na gasolina que uma pessoa que ganha um salário mínimo? Como que eu posso comprar 1 quilo de arroz a R$23 e o cara que ganha 40 por mês paga o mesmo valor? Né? É totalmente desigual. Enfim. E aí ele falando, fiquei muito constrangido e eu não sabia o que fazer. E foi uma aula, assim, que ele fala, né? Eu tive uma aula aquele dia,
da minha mãe de gênero, né? E eu falei pra ele, você não tem que defender a mãe Sônia. E nem eu, e nem ninguém, né? Você tem que defender sim, se alguém estiver batendo em alguém, isso é injusto. Aí você tem que entrar. Fora isso, você não tem que fazer defesa. Mas se você se levantasse da mesa e saísse, seu recado já estaria dado. Perfeitamente. Você entende que a mãe Sônia é o quê pra você? Ah, ela é minha avó. E por que você continuou na mesa? Isso mostra que você tem uma linha de caráter meia torta. Aí ele, não, mãe, pelo amor de Deus, nunca mais ninguém vai falar da minha avó. E assim ele fez. Até hoje ele me fala, quando alguém vai falar, enfim, tanto dela quanto de mim. Ele fala, olha, me levanta, né? E se a pessoa for um amigo muito querido, quando a gente sair do palco, porque o palco acho que ele incentiva a tudo aquilo crescer, né? Sim. Chamo no particular e falo, não gostei, você falou isso e isso, seja da minha avó, seja da minha mãe, acho que você deveria sentar com a minha mãe e perguntar pra ela. Conversa com ela. Quem sabe você não muda a sua opinião. Mas o ignorante, né? O imbecil não quer conversar. Exato. Ele não quer conversar e também não quer aprender. Ele quer continuar vivendo. Não quer. O cabresto deles é muito forte. Eles não conseguem se libertar. Sim, sim. E às vezes é digno de dó, mas a dó também tem que ter limite porque é agressivo aquilo. Sim, né? sim. Então você ter dó e eu não nasci para viver no dogma de oferecer a outra face. Então eu prefiro dizer, olha, por favor, não fala na minha presença. Para cortar, isso não é verdade. Eu prefiro jogar a mesa em cima da pessoa. Mas como a gente está aqui, todo mundo vai assistir isso depois, a gente faz de conta que é educado e fala que a gente pede para parar de falar. Eu né? vivo dizendo que eu sou um furacão, sou um vulcão em erupção. E eu vivo me contendo. Eu vivo me contendo porque eu sou de Inhaçã. Eu não levo desaforo para casa, só que também eu não sei falar. Eu também não sei. Se eu começar a falar... Então... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu sei como é. Eu sou de Oxum com Xangô. Se eu não puder afogar, eu dou uma pedrada. É aí. Esse é o local. É isso daí. Então é muito crítico tudo isso. Agora, a gente... Aí você vê, né? A gente está falando sobre o percurso de uma história e aí a gente chegou na questão da transexualidade dentro do candomblé. E essa questão de ser trans... claro que te causou um monte de problemas e traumas e essa coisa toda, mas eu queria entrar numa seara de que assim, hoje a gente tem uma maior compreensão das coisas. Sim. A gente tem acesso à informação. A pessoa que hoje não estuda é porque ela não quer de verdade. Sim. Né? Então essa coisa do privilégio que cega e todos esses detalhes são muito complexos. Assim como eu tenho como compreensão, porque eu tenho um caso de candomblé, que é complexo pra gente lidar com algo que é novo pra gente. Então, quando começa toda essa situação, a gente já conversou sobre isso. Quando eu morava em Guarulhos, eu cheguei a ter 22 travestis na minha casa. E eu disse que como conseguiu? Foi complexo. Mas assim, a gente encontrou um meio de coexistir. Algumas dessas pessoas fizeram um santo comigo. E eu fui aprendendo passo a passo. Eu não sou o desconstruidão da história. Ah, tá. Não. Quando eu indago assim, como conseguiu? Ô, mãe, eu sou elas têm uma identidade que é... Eu sou um homem gay, mas eu sou um homem gay cisgênero e branco como um copo de leite. Isso. Então, eu nasci privilegiado. Quando eu me descobri com uma orientação sexual diferente do que a minha família tinha como aceitável, diferente, né, do padrão, você desvia do padrão, mas você tem um desvio. Entre o que eles citam de 20, é um. É muito mais simples de você lidar. Então eu, como um homem cis branco, eu quase não sofri preconceito. Quando eu vim sofrer algum tipo de homofobia, eu já era um homem barbudo e grandão e muito bom de pancada e com muita sorte. Então não tinha muito esse negócio.
Então eu não tive acesso a esse tipo de sofrimento. Eu vim ter acesso a esse tipo de sofrimento quando começou a me incomodar com os meus amigos. Eu mesmo nunca tive. Eu não fui uma criança viada. Eu não tive ideia. Eu convivi com homens e fui. O machismo fazia parte do meu dia a dia. Então eu não tinha nem por brincadeira, esse negócio de feminilidade não era aceitável. E não era aceitável na minha cabeça. E aquilo me protegia, aquilo me blindava. Então eu sofri muito pouco com essa questão do preconceito. Então quando eu chego no candomblé, eu tive uma educação muito rígida, então o candomblé para mim era natural. Então eu não tive grandes sofrimentos. E nesse sentido eu falo, o privilégio te blinda, mas te cega. E aí eu começo a conviver com as pessoas, de repente quando a gente chega já com a casa de candomblé aberta, que eu tive uma série de travestis comigo, eu fui aprendendo dia após dia. Porque começaram a chegar as meninas em casa e eu, hoje, gente, eu tenho vergonha de falar certas coisas, mas aconteceram e eu superei. Então eu tenho orgulho de ter superado. Mas as meninas chegavam, iam pra rua, trabalhar, voltavam, entrou, chegou no meu portão, não cruza de mini saia na frente do meu anã. Tinha que botar uma calça antes de entrar. Na hora de começar candomblé, as meninas dançavam todas de calçolão. E da mesma forma que eu levantava a saia das mulheres para ver se tinha alguém com bermuda, um saiote, um saiote encardido, sai da minha roda. Vai trocar esse saiote. Eu puxava o canto do calçolão das minhas meninas, que hoje eu trato assim, mas eu puxava para ver se estava de calcinha. Porque não ia dançar meu candomblé de calcinha. Então eu fui aprendendo passo a passo. Quando um dia eu lembrei de uma frase que Finado Samoa disse para mim um dia, e a gente conversando, Samoa disse assim, a gente estava na casa, eu acho que você conheceu a mãe Marli de Ogum, a Lobeuí, que faleceu agora esse ano. Sim. A gente estava na casa da mãe Marli, e aí, você lembra do Dolfo de Oxóssi, que tem casa de candomblé lá no Itacoaxetuba? Um pretinho, filho de Sandela, que tomou 7 anos com a Áurea. Sim, sei quem é. Então, era o dia da saída do Dolfo de Oxóssi. Era o dia da saída dele. Aí, Finado Samoa falou assim, ele estava comentando com alguém, ele falou, gente, eu não aguento certas coisas que as pessoas gostam. Negócio de, porque pega aqui um negócio de um feijão que sobrou do ebó e cozinha para comer. No dia que mamãe fizer eu comer resto de ebó, não quero mais mamãe. Eu achei aquilo engraçado e falei para ele assim, nossa, mas é uma visão que o senhor tem, mas tem gente que passa por muita dificuldade, né? E aí a gente falou assim, então, o que é complicado, garoto, é que não é da conta de ninguém. Quando uma pessoa passa dificuldade, ela tem que se preservar. Quando uma pessoa usa uma roupa íntima, não é da conta de ninguém, ninguém tem que se meter com isso. E aí, lá na frente, já morando em Guarulhos, com casa de candomblé ativa e uma série de travestis na minha vida, eu me lembrei da frase de Samoa. E um dia eu parei para pensar, por que uma pessoa não pode usar calcinha? Por que isso me incomoda? E aí a gente começa a se questionar. E aí eu comecei a sentar com as meninas para conversar. E aí você sempre tem algumas marginalizadas e ignorantes e que se travam. Mas você sempre tem uma ou outra que também tem a sua própria visão, mas que é um pouco mais instruída. E aí eu comecei a trocar ideias. Nessa troca de ideias eu fui aprendendo dia a dia, passo a passo. Até que chegou ao ponto de que a roupa íntima já não me incomodava. Uma pessoa que era trans, que na época não tinha esse termo ainda, era travesti, e tinha peitos enormes de silicone, era desconfortável para aquela pessoa dançar sem sutiã.
Então eu abri mão da roupa íntima e a pessoa podia já usar seu sutiã. E aí a gente foi começar a conhecer o dia a dia dessas pessoas. Mas o dia a dia dentro da intimidade. Aonde a gente... Eu ia... Às vezes eu fui para a madrugada ver onde elas trabalhavam. Eu comecei a acompanhar a desenvoltura do dia a dia. E aí eu fui aprendendo. Depois veio passou do GLS e aí começou o LGBT, até que essa sigla foi se expandindo. LGBT primeiro, depois Isso. LGBT. E aí tudo por posicionamento político. Sim. E aí quando começa toda essa situação da gente aprender com tudo isso, a gente começa a entender o ser humano enquanto ser humano. E aí o dogma religioso, ele não perde o valor, mas ele se torna mais leve. E aí a gente vê que em alguns casos a gente não tem tantos problemas como as pessoas criam, né? Aí a pessoa diz, olha, mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer isso. E aí eu comecei a abolir isso dentro da minha casa. Eu botei na minha cabeça que já não... os limites que o gênero impunha não fazia sentido. E aí a gente começa a lidar com o dogma de uma outra forma, e isso começa a te mostrar um ponto de equilíbrio. E eu acho também, eu falei, como que você conseguiu, né? Como que você conseguiu, mas não é por conta delas serem difíceis, é porque é algo novo. Sim. E isso não é no cotidiano. Se uma travesti na rua, ela já é um grande tabu, imagina 20 e poucas morando na casa de um babalorixá, né, gay, e compreender esse universo delas para as que trabalhavam na rua. Pois é, quando a gente começa a conhecer, você vai descobrindo outros limites, porque você só vê o limite da sua perspectiva. Sim. E existem limites também do outro lado. Sim, sim. Aí quando você diz assim, olha, eu me identifico como gay, e você fala isso para que você tenha uma proximidade com as pessoas. E a palavra gay para elas era uma ofensa. Sim. Elas olhavam umas para as outras e quando iam menosprezar alguém, ela falava, sua gay. Sim. E um dia eu escutei aquilo e eu queria entender. E um dia uma das pessoas que nem chegou a morar dentro da minha casa, mas a gente tinha amizade, terminou criando amizade em função desse dia a dia, desse cotidiano, porque eu ia pra madrugada, e aí a gente criou uma afinidade, e aí um dia ela falou pra mim assim, o que você não entende? Eu falei, quando eu vejo uma travesti dizer uma palavra que é normal como um termo pejorativo. É como quando um hétero chama o outro de viado. Sim, sim. Quando ele está chamando entre os héteros, é tudo normal. Quando ele aponta para uma pessoa que ele sabe que tem uma orientação diferente da dele, ele fala de um modo pejorativo. Sim. Aí eu quero entender por que uma travesti fala isso. E aí ela falou assim, porque a travesti acha que gay é o primeiro estágio, é a lagarta. Quando ela se desenvolve, ela vira uma borboleta, que é a travesti. Eu falei, é um processo de Digimon. Eu falei, cara, isso é uma loucura. Porque isso pode servir para algumas pessoas, mas não vai servir para todo mundo. Sim, sim. Nem todo mundo que é da Umbanda está passando por uma fase de trampolim para chegar no candomblé. Sim. Enfim. E aí você começa a compreender o limite do outro, e aí você consegue a permear melhor com tudo isso. Então, para mim, foi bom e evolutivo. Evolutivo. Mas a gente vai passo a passo. E a evolução não vai ser para outra pessoa a mesma que eu tive. Cada vivência é única. E eu gosto que as pessoas entendam isso para que elas possam ter as suas próprias vivências e compreender. É lógico que estudar, perguntar, elucidar vai ser sempre muito bom. Mas as vivências serão únicas.
Eu acho que essas identidades, né, gay, travesti, transexual, né, hoje nós temos LGBTQIA+, né, cada uma dessas letras que vieram aí para agregar identidades num grupo de pessoas que lutam por direitos. Sim. Né? No princípio era GLS porque era uma questão do pink money, o pessoal que era dono de hotel, de locais turísticos entendia, olha, a gente precisa ter mais turistas. E aí se a gente pensa no cara cis hétero, e ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem carro, ele tem que pagar a faculdade, o plano de saúde, então ele vai viajar menos. E o pessoal que é GLS, eles não têm filhos, em suma, às vezes eles têm um animal, um pet, né, um cachorrinho, um gatinho. Uhum. A gente precisa criar aí um local onde deixar esse pet, já vamos ganhar um dinheiro, né, ter um hotelzinho pro pet, e eles vão viajar mais. Porque eles não têm filho, não vão pagar a escola do filho, faculdade, tal. E aí, esses empresários e industriários, eles criaram essa sigla GLS. Mas a militância já estava se organizando para poder lutar por direitos e jamais ia permitir que a história do movimento internacional, né, virasse no Brasil esse termo GLS, né, que estivesse acondicionada apenas a gerar pink money, Sim. o dinheiro que é retirado da população LGBT, né. E aí o movimento se organizou e formaram então a sigla GLS, que coloca os gays à frente. Sim. Mas as mulheres, elas fazem uma luta. As mulheres cisgêneras, as mulheres pretas, as mulheres lésbicas fazem uma luta contra o machismo, contra o sexismo e sempre dizendo que o preconceito contra as mulheres é uma discussão que não é as mulheres que têm que debater, são os homens. Né? O preconceito com as lésbicas, quem tem que debater? Os homens, porque as lésbicas sabem quem são elas, as mulheres sabem quem são Sim. elas, as mulheres pretas sabem quem são mulheres pretas e o que elas sofrem. Você tem que debater com quem precisa entender. Quem precisa sentar e compreender aonde está errando é o opressor. Exatamente. E aí, quando a gente vai debater isso daí, a gente compreende que as lésbicas se organizaram primeiro que os gays. Então passou-se o L para frente, com LGBT. Aí entendemos que o T ele não comporta colocar os intersexos, não comporta colocar uma pessoa que é drag queen. Ela vai estar se valendo, aí de leis ou de locais que sejam exclusivos para travestis transexuais, sendo que aquele indivíduo, às vezes, ele é um homem às gay. Às vezes gay cis, às vezes nem gay é. Hétero, né? Como a gente vê aí vários atores héteros fazendo o papel de trans, né? Como Sim. a garota dinamarquesa, né? E outros filmes que não me vem à memória agora. Mas esse local, a pessoa vai fazer um papel de trans, deveria ser uma trans, de verdade, né? Para relatar a realidade. Não e aí a gente tem o idiota geral, que quando a pessoa vai lá e faz um papel de trans, então ela é trans, mas só pode fazer o papel de trans. Só pode... Então, aí complica. Então, por conta de que existem pessoas que podem botar o peito dentro da blusa e tirar e guardar na gaveta e viver uma vida tranquila e serena durante o dia. Exatamente. Hoje fez a barba, na outra semana deixa a barba aquecer, sai, fala grosso, não, né? Pode ali camuflar essa identidade T. A tal passabilidade que nós falávamos. Isso. Aí ela pode camuflar ali, então ela não pode ocupar esse espaço, porque o local que a travesti reivindica, muitas vezes ele não está junto com o local de uma pessoa que é drag queen. Sim. De uma pessoa, de uma artista, né? Ou de que mesmo que seja gay. E fora as outras discrepâncias, porque quando você assiste um programa de TV como o Big Brother Brasil e você vê uma travesti, uma identidade travesti, assumida travesti, como a Linda Quebrada, e que ela pega e beija uma mulher, aí que causa mais um tumulto ainda na vida do ser humano, porque todo mundo entende que a travesti está atrás de homem. Ninguém entende que ela pode
ter uma identidade lésbica. Ninguém entende que ela tem uma identidade de gênero, quem ela é, e ela pode se interessar por quem ela quiser. Por quem ela quiser. A hora que ela quiser. A hora que ela quiser. Ela ser travesti, ela não tem que ter a identidade que todo mundo vê, a garota que trabalha na rua, na esquina, que se prostitui, que vive marginalizada. A gente saiu desse local, esse local ele já acabou. Sim. Não a prostituição, mas de acreditar que só é aquilo. E se a gente entender que a prostituição, ela não é só para as pessoas travestis, mas sim para as mulheres cisgêneras, quantas mulheres que fazem faculdade não saem da faculdade, vão se prostituir para poder pagar suas faculdades? Sim. Né? Isso é o mais comum que tem. Quantas travestis muito hoje... mais comum do que elas podem imaginar. Muito mais comum. Muitas travestis hoje, com as lutas das militâncias, os grupos organizados, estão conseguindo adentrar as faculdades, estudar, se formar, ter trabalhos que não voltados à prostituição. Não que a prostituição ela seja ruim. A visão da prostituição ser ruim é do usar do corpo do outro. Né? Sim. E que muitas vezes aquele corpo está ali na prostituição porque ele não teve os privilégios de uma mulher cisgênera. Ela pode ser uma mulher lindíssima, passável, lésbica ou não, isso não vai... Não é da conta de ninguém. Né? Se ela for uma corretora de imóveis, ela ser lésbica, ela ser hétero, qual a diferença? Nenhuma. Se ela for médica, qual a diferença? Né? É a mesma coisa quando fala que vai fazer orixá, né? Ai, não pode fazer orixá na trans. Faz orixá no ori ou é no genital? É uma coisa assim que não dá para entender. Nem faz sentido essa conversa. Não faz sentido. Enfim, então a questão das siglas é isso. E um outro ponto que você também falou, da questão de tem os dogmas e a gente vai abrindo aqui, porque é uma necessidade, né? Na questão da mama, que era muito grande. Eu acho que quando a religião ela olha para uma pessoa que ela está à margem, ela está marginalizada, excluída por alguma questão, seja sexual, seja de gênero, ou que ela seja uma pessoa hétero. Quantas pessoas héteros não estão na beira do precipício? E a gente vai lá e dá a mão e traz. Porque esse é o sentido da religião e é o sentido das casas de candomblé, né? De resgatar, de fato. De resgatar, vou trazer para este universo e dar um outro sentido para essa pessoa cultuando as forças da natureza, em conjunto com o orixá. E quando você resgata, quando você pega um corpo trans e leva esse corpo para o terreiro e dá uma outra visão de vida, como esses seres humanos se encontram melhor com a vida? Se curam. Se curam. E se curam de uma doença que foi imposta psicologicamente. Uma doença a psique. Exatamente. Que é a pessoa ser renegada de uma vida inteira. Exatamente. E eu acho que isso é um assunto que se a gente deixar, a gente vai ficar 15 dias aqui conversando. Mas é um assunto, um debate importante e é um dos projetos que eu tenho da gente fazer debates em terreiros. Maravilha. Sabe? Fazer uma convocação de terreiros e a gente falar sobre essa transexualidade, essa transgeneralidade, aonde a gente pode romper certos paradigmas e dogmas impostos para que a gente possa ter uma coexistência melhor, sim, uma convivência melhor, para que a religiosidade, as pessoas que são idiotas tenham consciência de que religião é religião. O preconceito é do ser humano. E esse preconceito ele não veio atrelado às religiões de matriz africana. Nunca. Ele também não veio dentro dos porões dos navios negreiros e não é uma determinação de orixá. Não. E isto é algo do machismo, é algo do sexismo e é muitas vezes sabe, dessa coisa cristã que foi colocada do pecado. É que na verdade, pecado carnal. Eu acho que o machismo e o sexismo... E atrelado à moral. Tudo isso, você está coberta de razão. Mas o machismo e o sexismo, eu não atrelo ele simplesmente à questão do cristianismo. Porque nós temos um histórico de machismo e sexismo
do africano, Ah, sim, sim. né? Sim. A gente tem uma inaceitabilidade do africano de modo geral. Ainda hoje, Tanto em que, alguns países da África, tem pena de morte sim, para a homossexualidade. mas aqui no Brasil a gente tem uma diferença, porque o candomblé não é africano. Sim. O candomblé foi um resgate dos porões dos navios. Quando as mulheres inteligentes fizeram a coisa reviver, porque quando acabou a escravidão, as mulheres não tinham opção de mais nada. Elas tinham que lavar, passar, cozinhar, amamentar. E o homem não podia trabalhar, porque o homem preto não tinha trabalho para ele. A polícia foi criada por conta dos negros supostamente forros. Então, e aí a gente tem que aguentar, porque aí você tem que olhar também da perspectiva da mulher. Aí você tem que lavar, passar, cozinhar para fora, cuidar do filho dos outros, amamentar o filho dos outros, e chegar em casa e o marido que manda em tudo, o cara que passou o dia todo deitado, elas deram um golpe de Estado e criaram o candomblé, que é um matriarcado. E é só um comentário, não é uma crítica. Sim, sim. E eu acho que foi uma forma de realmente abrir criar um espaço seguro para você acolher esses homens cisgêneros que foram renegados porque já não serviam para nada depois da escravidão, acolher tantas e tantas pessoas marginalizadas, e vem acontecendo com o passar do tempo, acolher os negros que fugiam, os negros forros, e por que não acolher todas as diferenças? Então acho que criar um espaço seguro e uma consciência de espaço seguro dentro das casas de candomblé para esses corpos tão sacrificados, para os corpos trans, para que você tenha um espaço que você crie, porque tudo foi criado. Tantos postos foram criados, tantas funções foram criadas para que as pessoas se adaptem. Hoje nós temos pessoas Tem diferentes. tanto trabalho na casa de candomblé para ficar se atrelando à casa Y. Hoje nós temos pessoas diferentes que precisam de funções diferenciadas. Sim. E a gente pode adequar tudo isso sem ofender o orixá, sem ofender a religiosidade. Sim. Então, não dá pra gente ficar botando as pessoas pra fora. Lá em casa, Ogã lava louça, Ogã lava banheiro, mulher lava Exu. Nós não temos esse tipo de problema. Tá? Ah, porque Yami Xarongá tem uma repulsa. Eu cansei de lavar árvore, tá? Cansei de lavar árvore e nunca tive uma xoxota pra mostrar pra Yami. Então, não morreu ninguém. E eu tô aqui vivo e com saúde contando a história. Ah, não é para ninguém criar uma revolução. Vamos reverter tudo, inverter as coisas. Não é para fazer de propósito. Mas eu aprendi a fazer as coisas. Quem faz é quem está. Sim, sim, sim. Porque se a gente não tem Iabacé, não vai ter buri, porque ninguém vai cozinhar o buri do Iaô. No dia que a Iabacé teve um problema de saúde e foi para o hospital. E pior, sua Oxum ali esperando o Omolocum. E aí ninguém pode cozinhar? É esse tipo de debate que eu quero trazer para dentro das casas de candomblé. E de repente, ninguém é obrigado a mudar de opinião baseado no que eu estou conversando. Não é nada disso. Mas você tem que rever o conceito da sua opinião. Isso, acho que todo mundo tem que fazer uma reflexão sobre se você está sendo realmente religioso. Sim. Que a religião não tem como excluir, são todos seres humanos. É um ponto da transexualidade muito importante, e eu falo da transexualidade não só da pessoa que faz cirurgia, de toda a transgeneridade, a que faz cirurgia, a que não faz cirurgia às vezes porque o seu corpo tem um impedimento não faz cirurgia a pessoa que morre de medo de fazer os exames ou de estar lá no procedimento. Sim. Você sabe que se você está nervoso, no momento de uma cirurgia, sua pressão subir, você não faz a cirurgia. Sem dúvida. Os seus batimentos cardíacos não conseguirem... Ô mãe, eu fui essa semana agora, eu fui fazer uma retirada do siso. Eu sou diabético e hipertenso. Eu tive que fazer uma profilaxia de medicamentos de 2 semanas antes para fazer a extração. Ai,
tá vendo? Então tem tudo isso porque algumas pessoas não se operam. E tem as pessoas que não querem cirurgia, não necessitam daquilo, que não é uma questão de querer. Não é como um dente que você extrai, não é como uma maquiagem Sim. que você faz agora, limpa e deita e dorme, no outro dia passa. Faz outra. Isso. É algo que você precisa se sentir daquela maneira. Sim. Pensando na questão da transgeneridade, ela acontece dentro do indivíduo, no cérebro. E as pessoas precisam compreender isso. O cérebro, ele não reconhece aquele corpo. Sabe quando você quer ligar um aparelho, você faz todas as funções para que ele ligue, mas ele não reconhece aquele comando? Sim. É o cérebro de uma pessoa transexual, de uma pessoa travesti. Ele não se reconhece com aquele gênero que nasceu, com aquele genital que ele nasceu, ele não se reconhece. E precisa tratar. Como que é esse tratamento? Mata essa pessoa porque ela nunca vai exercer o gênero? Porque existe a tal da cura gay, né? Em algum lugar deve ter a cura trans, né? Misericórdia. Em algum lugar... não, mas tem aí uns locais que as pessoas estão deixando de ser trans. Tem uns locais aí. Enfim, como se fosse algo que você pudesse escolher. E você não consegue tratar aquele corpo, você não consegue tirar aquele corpo. Ele está no cérebro. Você trata o cérebro. Como que trata o cérebro se o cérebro está dizendo eu não quero ser, eu não quero estar? Para você deixar esse cérebro feliz, tá bom. Seja o que você quer, esteja aonde quer. Mas eu quero estar nesse campo feminino. Eu quero, eu desejo, eu preciso. Para isso, qual a cirurgia criada? A que vai tirar a parte masculina. Qual é a parte masculina? Em suma, é o genital. Qual é a parte feminina? Em suma, o genital. Não tem outra coisa a se fazer com uma pessoa trans. Que nem uma vez eu ouvi assim, imagina se der um ebó, um bori, bem dado em fulana, fulana vai ficar muito bem e vai voltar para sua identidade. Eu falei, quero ver esse ebó, que eu desconheço ebó para fazer viado virar homem. Quero ver o que faz a trans deixar de ter a identidade dela. Acha? Aonde que tem isso, né? Enfim, e você tratando do cérebro, o que é tratar do cérebro? É como você se sente, fala pra mim suas angústias, conta pra mim o que te faz sofrer. É pôr a pessoa confortável. Isso, e que ela diga, Sim. Olha, eu quero isso. Ela se abrir. Eu não quero aquilo, porque não adianta você virar para um indivíduo trans e falar assim, tá bom, você nasceu biologicamente do sexo masculino e você quer ser mulher. Então você vai ter que saber lavar, passar, cozinhar, costurar, engomar, porque as pessoas acham que ser mulher é isso. Como tem muita mulher que não sabe fritar um ovo. Sim. Uma vez eu fui no candomblé, a moça chegou pra mim, oi, eu sou a Iabacê. Eu falei, axé, você gostou da comida? Aí eu falei pra ela, eu adorei a polentinha. Ela, não é polenta, é purê de batata. Eu, mas tá uma delícia, né? Então, não adianta você pegar uma pessoa que ela não sabe cozinhar e falar pra ela que ela vai ser o Iabacê. Ela nunca vai chegar neste local de ser uma excelente cozinheira. Apesar que a cozinha é algo que você pode aprender. Sim. Mas você precisa ter o dom para Mas você ter dom. Mas por um passo de mágica, não. Botou uma faixa de abacê e aprendeu a cozinhar. Exato. Não vai. Por osmose, não vai. Não vai. Não vai. A mesma coisa é a transexualidade. Não existe um padrão para você determinar que aquele indivíduo seja. Eu, às vezes, eu não sei se você sabe, mas existe uma organização das mulheres de axé transexuais, aí que já tem cerca de 2 anos, que é a CONAT. E a gente, às vezes, nós fazemos algumas conversas, algumas discussões, e eu falo sempre do dever da mulher trans. Né? Por quê? Veja, quando você estava relatando a questão das meninas que eram travestis e achava que gay é o primeiro passo, depois você evolui, transforma, né? A vida, ela não é um processo digimônico. Você não nasce homem, digivolve para viado, depois você digivolve de novo, vai virar travesti, depois você digivolve, porque tem gente que acha que a transexual é a prima rica da travesti, que ela tem mais dinheiro, foi e operou. É as coisas que a gente ouve na vida. E isso não é assim. Todo mundo já nasce sabendo do que gosta. É a mesma coisa uma pessoa que é bissexual. Sim. Ela sabe que ela gosta e ela não tem uma preferência para falar, eu só tomo água.
ela toma água, ela toma café, ela toma suco. Eu não bebo Coca-Cola. Eu não gosto de Coca-Cola. Eu não bebo café. Aí, e as pessoas não podem ser acondicionadas. Quem vai fazer você chegar num local e falar, a partir de hoje, você só toma café, você só toma café? Não tem... Não, mas eu costumo dizer assim, guardadas as proporções, uma época da minha vida, eu decidi, eu resolvi me impor que eu tinha que ser educado, porque tomar um gole de café é uma convenção social. E eu tive que eu me condicionei a chegar nos lugares de tomar um gole de café. Eu fiquei doente. Eu tive uma gastrite por causa do café que eu me obriguei a tomar. Aí, tá vendo? Então qualquer pessoa que for ser obrigada a ir contra o seu princípio ou a sua natureza, vai ficar doente. Vai. Mãe Bárbara, eu tô amando o nosso papo. Sim. E como eu tava falando pros meninos aqui do Pod Blair, da última vez que a gente sentou pra conversar, nós conversamos 18 horas. Meu Deus. Mas a gente não tem 18 horas aqui. Então eu quero agradecer a sua participação. Quero de verdade. O bate-papo foi maravilhoso. Tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente ver essas questões, esse bate-papo que a gente teve aqui. Agradecer mais uma vez aos nossos... Eu não gosto da palavra patrocinador. Aos nossos parceiros, que é a Unira dos Pés da Cabeça, a Eliaxé, a Pilão de Ouro, a São Jorge de Itaquera, que é da Bruna, e a Dr. José Pilintra, do nosso parceiro Eduardo, que são eles que fazem possível acontecer esse bate-papo mágico que a gente está tendo aqui hoje. Então, queria que você se despedisse, falasse alguma coisa, desse uma palavra boa para o pessoal que está vendo a gente, assistindo a gente aqui. Quero agradecer essa oportunidade novamente, né? Dizer para todos os ouvintes, porque Pod Blair é famoso, tem muitos seguidores aí, isso é maravilhoso. Parabenizar a Pod Blair e todos os colaboradores, todas as pessoas envolvidas. Eu acho que o campo das religiões de matriz africana precisa de mais espaços como este, né, que trazem assuntos com seriedade, trazem pessoas sérias, trazem a realidade da vida para dentro da discussão. Não é aquele grupinho que fica atirando pedra, é aquele grupo que traz para o debate. A gente vai ouvir todo mundo, deixar um axé grande. E dizer que esse podcast ele vai ser maravilhoso, principalmente para a população de homens e mulheres transexuais, pois o Brasil ele é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E são motivados pelo ódio, pelo você não é isso, você não pode, você não deve. E as religiões, os sacerdotes, e não só os sacerdotes, mas todos os praticantes de religiosidade, eles devem chamar essas pessoas para aprender com elas. Sim. Debater o que é a transfobia, entender o que é que realmente faz matar as pessoas para não acontecer. A hora que isso acontecer, Candomblé vai estar cheio de pessoas trans e elas vão ser pessoas comuns no meio de tantos. Só pessoas. E gratidão, viu? Eu preciso deixar registrado, o senhor é um velho que está lá no Batistini, agora é meu irmão. Mas sempre eu vou te chamar de pai, porque quando eu cheguei lá no Batistini, o senhor já estava lá, e é um paizão lá, eu vi o senhor cuidando de muita gente, é meu pai, viu? Um beijo grande no coração, sua bênção. Deixa eu abençoar sempre, a bênção. Gente, eu quero deixar aberto aqui para que as pessoas saibam que a Bárbara é uma de muitas Yalorixás transexuais que nós temos hoje em São Paulo e no Brasil afora. Mas eu quero deixar aqui um compromisso. Em breve nós vamos combinar, vamos trazer um homem trans para falarmos de uma outra perspectiva. Axé. Obrigado. Pod Blair, mais uma vez, missão cumprida.